Olá, hoje vamos falar sobre microbiologia da cárie dentária. O conceito universal define cárie dentária como uma doença multifatorial, infecciosa, transmissível e dieta dependente, que produz uma desmineralização nas estruturas dentárias, onde teríamos como fatores determinantes da doença a dieta, a presença de micro-organismos e a suscetibilidade do hospedeiro e o tempo, representado inicialmente pela tríade de Kies e modificada por Nelbrum em 1978, adicionando o tempo a essa tríade, formando o diagrama de Kies. Além dos fatores biológicos, temos os fatores modificadores sociais e econômicos, que compreendem educação, etnia, atitude, comportamento, renda e classe social. Na era pré-histórica, a incidência de cárie era muito baixa. O aumento do agrupamento do homem e desenvolvimento das civilizações aumentou a prevalência das lesões de cárie. Nas grandes civilizações como Babilônia, Egito e Grécia, com a modificação dos hábitos e o esplendor cultural, aumentou mais ainda essa ocorrência. No mundo ocidental, houve um crescente aumento na incidência das lesões de cáries pela industrialização e abundante disponibilidade de açúcar. No Brasil, a diversidade do índice CPOD nas regiões do país reflete as diferenças culturais e econômicas. Várias teorias foram elaboradas com o intuito de explicar a etiologia da cárie dentária, as teorias endógenas e, posteriormente, as exógenas. As teorias endógenas foram abandonadas, baseando-se na observação de que os dentes tratados endodonticamente sem polpa funcional eram igualmente afetados pelas cáries. Posteriormente, apareceram as teorias exógenas, que acreditavam que o processo de cárie era exógeno e causava um comprometimento da integridade do esmalte e sua posterior destruição. São teorias exógenas da etiologia da cárie: parasitária ou séptica, quimioparasitária, proteolítica, proteólise e quelação e a acidogênica, que é a mais aceita hoje, onde os micro-organismos atuando sobre os carboidratos formariam ácidos que levariam à formação de cárie. A cariogenicidade ou virulência dos micro-organismos bucais. Virulência é definida como capacidade de um micro-organismo de superar os mecanismos de defesa do hospedeiro e causar danos aos seus tecidos. Não é uma característica absoluta. Estão envolvidos também a resistência do hospedeiro e os fatores ambientais. Também definida em termos de tecido-alvo. Por exemplo, Neisseria meningitis pode estar presente na cavidade nasal sem apresentar virulência à mucosa, porém, ao alcançar as meninges, produz a doença. Linhagens de Streptococcus mutans e Streptococcus meteor podem causar tanto endocardite como cáries dentárias. Como fatores intrínsecos de cariogenicidade dos micro-organismos, podemos citar mecanismos de aderência à cavidade bucal, a capacidade de produzir ácido, a acidogenicidade, a capacidade de viver em meio ácido, potencial acidúrico, e formação e utilização de polissacarídeos intra e extracelulares. Características laboratoriais dos Streptococcus do grupo mutans. São cocos imóveis, catalase negativos, gram-positivos, que formam cadeias curtas ou médias em meio líquido. Em agar-mites salivários, bacitracina sacarose, crescem como colônia convexas. No agar-sangue, produzem hemólise tipo alfa ou ausência de hemólise. Na presença de sacarose, apresentam cápsulas de glicano e levano e produzem polissacarídeos extracelulares insolúveis.
fermentam manitol e sorbitol e não são exigentes para seu crescimento como os demais estreptococos, e desenvolve bem em pH ácido, 4,3. Os meios seletivos mais utilizados, Agarmitis salivarium, com 20% de sacarose. Ele possui um custo relativamente alto e sua preparação é trabalhosa. Classificação sorológica. Streptococcus mutans é a principal espécie em biofilme dentário humano e relacionado com a etiopatogenia da cárie. Streptococcus sobrinus, isolado a partir da microbiota bucal humana e tem provável participação no processo da cárie dentária. Ecologia. Podem sobreviver na boca somente quando superfícies sólidas estão presentes, tais como dentes ou próteses. Os Streptococcus mutans não foram detectados em bocas de macacos recém-nascidos até que os dentes estivessem erupcionados, sendo uma observação idêntica em bocas humanas. Sua colonização se dá sobre determinados locais e o aumento do nível de mutans após a instalação de aparelhos ortodônticos e em idosos com portadores de próteses parciais removíveis. Transmissibilidade. Existem relatos de transmissão de mutans para crianças a partir de suas babás ou entre crianças que frequentavam a mesma creche. Mães com alta concentração de salivar de Streptococcus mutans têm maior probabilidade de infectar seus filhos do que mães com baixos níveis desses micro-organismos na saliva. A disseminação intrabucal de mutans em um mesmo indivíduo pode ocorrer pelo uso de sonda exploradora infectada ou ainda pelo uso incorreto do fio dental. Streptococcus do grupo mutans e cariogenicidade. Não existe uma característica única que pode ser relacionada com cariogenicidade. Nos Streptococcus do grupo mutans, as principais propriedades que podem ser relacionadas à sua capacidade de produzir lesões cariosas são sintetizar polissacarídeos insolúveis da sacarose, formar ácido lático por meio de fermentação de carboidratos, colonizar superfícies dentárias, possuir acidogenicidade e apresentar maior potencial acidúrico em relação aos outros streptococcus. Os Streptococcus salivarius é encontrado no biofilme dentário, na garganta e na nasofaringe. Entretanto, o seu habitat natural é considerado o dorso da língua. Em humanos, apresenta um pequeno grau de cariogenicidade, estabelecendo-se muito cedo na boca dos recém-nascidos. Aparecem na microbiota bucal logo após o nascimento. Produzem ácido a partir da glicose, sacarose, maltose, rafinose e, usualmente, trehalose e lactose. Streptococcus vestibulares é comumente isolado na cavidade bucal de humanos, em particular na região de mucosa vestibular. Streptococcus thermophilus é geralmente isolado do leite, porém, seu habitat natural não é conhecido. Streptococcus do grupo Mites. Streptococcus sanguis é um dos streptococcus predominantes que colonizam os dentes. As lesões de cárie produzidas pelo Streptococcus sanguis ocorrem principalmente em sulcos e são significativamente menores do que as produzidas por Streptococcus do grupo mutans. Streptococcus sanguis tem sido isolado em todos os biofilmes dentários examinados e também na língua, sendo dificilmente encontrado na garganta. Lactobacillus e cárie. São bastonetes gram-positivos, não esporulados, que em geral crescem melhor sob condições de microaerofilia. O isolamento e a contagem de lactobacilos são facilitados pelo uso do meio seletivo de rugosa. Representam cerca de 1% da microbiota bucal,
sendo as espécies Lactobacillus casei e Lactobacillus fermentum as mais comuns. Lactobacillus acidophilus é mais conhecido na saliva. Lactobacillus casei predomina no biofilme dentário e dentina cariada. Estão diretamente correlacionados com a alta e frequente ingestão de carboidratos. A contagem de lactobacilos pode ser usada tanto para avaliação do risco de cárie, como para avaliar o efeito das alterações dietéticas. Burnet, em numerosas investigações sobre cárie e lactobacilos, permitiram as seguintes conclusões. Raramente estão ausentes da boca de adultos dentados. Aumentam em número nas superfícies do esmalte e nas placas antes do aparecimento da cárie. O aumento do número de lactobacilos na saliva precede de 3 a 6 meses o aparecimento das lesões de cárie. Progridem na saliva quando há aumento de predisposição à cárie. A ingestão de quantidades maiores de carboidratos refinados aumenta a população de lactobacilos na saliva e a atividade de cárie. Actinomyces e cárie. São micro-organismos gram-positivos, imóveis, não formadores de esporos, que se apresentam como bastonetes e filamentos variáveis, consideravelmente em tamanho. Na cavidade bucal são encontradas as seguintes espécies: anaeróbia obrigatória, que são Actinomyces israeli, aeróbicas ou anaeróbicas facultativas, os Actinomyces naeslunди e Actinomyces odontolíticos, e todas as espécies de Actinomyces fermentam glicose, produzindo em sua maioria ácido lático, menor quantidade de ácido acético e succínico e traços de ácido fórmico. Actinomyces naeslunди tem habilidade para induzir cárie radicular e destruição periodontal, quando inoculados em ratos assépticos. Os actinomyces são bons formadores de biofilme, apresentando firmes depósitos sobre as superfícies dentárias em animais infectados. Obrigada, bom final de semana a todos.